bate-papo dentro desse princípio, dentre esses fatos muito promissor que está acontecendo, né? Então nós vamos caminhar dentro de um momento assim, de uma palavra através pastoral que nos conduz a um caminho, né, sensato diante das situações que nós estamos vivendo. E também eu queria saber, se vocês que estão aí, se vocês estão ouvindo direitinho, se o som está saindo, como que está chegando o som aí. Então, pode comentar aqui, fale, beleza, se está bom, se não está, e para ver se está tudo certo, tá, gente? E outra coisa também, a gente não está aqui para trazer respostas prontas. Aqui é um bate-papo, nós queremos também que vocês participem, fazendo perguntas, questionando alguma coisa assim, e dando a opinião de vocês também, né? Então, me fale aí se tá tudo certo. Deixa eu ver. Sim. Deixa eu ver aqui. Gente, eu só vejo com o óculos, tá? Então, sim, tudo certo. A Maria e a Fabiana tá ótima. Ai, que bom. Que bom, que bom. Graças a Deus. Então, vamos começar, né, amor? Sim, vamos começar. Sim, então, gente... Como diz a palavra, onde tiver 2 pessoas ou 3 reunidas no nome de Jesus, né? Já é suficiente. Então, essa pergunta. Será que eu preciso esperar Deus tocar no meu coração para eu poder ser útil, para eu poder ajudar alguém? Então, esse é o tema de hoje, né? A pergunta que eu faço para vocês também é o seguinte: como que você sente no seu coração? Como que você acha que Deus toca no seu coração para você poder ajudar alguém? Por exemplo, uma pessoa que está precisando muito da sua ajuda e que está ali do seu lado, que você conheça ou não conheça, mas que você conheça a história. Você sabe que aquela pessoa está necessitando, realmente está precisando. Você precisa realmente esperar Deus tocar no seu coração? Ou Deus já tocou há muito tempo no seu coração e você não parou para ouvir? E como que é Deus tocar no seu coração? Será que Deus, ele vai falar assim para você: olha, para um pouquinho, espera, não ajude aquela pessoa. Só ajude quando eu tocar no seu coração. Aí aquela pessoa está passando fome, está precisando de medicamento, está precisando de uma água potável, está precisando do básico, que é uma cesta básica, está precisando de produtos, está precisando da sua ajuda. Será que Deus, na sua infinita misericórdia, vai falar: não ajude? E se essa ajuda vier tarde demais, de tanto você esperar que Deus toque no seu coração para você poder ajudar? Você acha que é certo? Como que é esse Deus que você vê, que você serve? Como é o Deus? Você quer cumprimentar, Lucas? Bom, o princípio de tudo que estamos falando nessa noite, nesse momento, tem essa base do que a Mari comentou, né? Não sei o que vai no seu coração, não sei como você está ouvindo isso, né? Talvez assim seja muito óbvio, né? Tudo que estamos falando. Mas nem tudo é óbvio, assim, algo que está assim sendo vivido, está sendo praticado. Então, dentro desse princípio, né? Dessa frase que foi dita, foi falada aqui assim, nesse momento, só ajudo se Deus me tocar. Embora isso seja óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Tem muitas pessoas, né, que agem dessa maneira, né? Não dá esse passo assim, com esse entendimento, tem essa compreensão, né, que não sentiu algo diferente de si, não sentiu assim, direcionamento nenhum, não sentiu um toque especial, algo assim que falasse à sua mente, ao seu coração, ou nas suas emoções, apontando, despertando a ela para tomar essa atitude. Tem muitas pessoas, não são poucas, né, que tomam essa atitude assim, omissa, né, de não fazer algo nesse sentido, né? E dentro dessa palavra, dentro dessa pergunta, né,
só vou ajudar, só vou agir assim se Deus tocar, só ajudar, né? Não está somente relacionamento a essa questão da palavra ajuda, né? Ela é bem abrangente, assim, essa questão, assim, como você colocar assim, se eu vou ajudar. E quando falar que se Deus tocar, então não está somente a questão de ajudar algo, no sentido, assim, de uma cesta básica, nesse sentido. Esperar que Deus toque no coração para levar uma cesta básica, ou algo nesse sentido. Mas, muitas vezes, se formos esperar Deus tocar, tem muitas pessoas que não se sentem tocadas para ajudar uma cesta básica, mas também não se sentem tocadas sobre a questão assim, de perdoar, não se sentem tocadas assim, na questão assim, de amar ou de servir alguém. Então você pode ter assim, muitos aspectos na nossa convivência, no nosso agir, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de lidar com essas questões hoje, assim, muitas vezes não sentiu a vontade de ajudar a pessoa com uma cesta básica, mas quantas pessoas também assim não tem assim não tem um sentimento no seu coração assim que vem da parte de Deus, um toque do Espírito Santo assim para amar ou perdoar ou servir. E tem muitas pessoas que ficam assim realmente omisso a essa situação ou não quer agir dessa maneira assim, porque por incrível que pareça, como eu falei, não é bem óbvio assim dessa situação. Muitas pessoas não agem achando assim, um momento assim, que vem ser despertado, tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, para agir dessa maneira, né? Então, essa questão é necessário se pensar como está seu coração hoje, nesse momento, diante dessas situações. Quantas coisas já aconteceu, você se deparou, você não deu espaço adiante assim, se devo fazer, não devo fazer, se eu devo perdoar, não perdoar, eu devo amar, não devo amar, eu devo servir ou não servir. Como tem acontecido isso no seu dia a dia, né? Na sua história do passado, do presente hoje, ou algo que você tem que fazer, você ainda não fez ainda, você sabe que tem que fazer. Essa questão do perdão também, ela é muito interessante porque muitas vezes a gente fica esperando Deus tocar também no nosso coração para a gente perdoar. Mas Deus pede para a gente amar. Se Deus pede para a gente amar, é óbvio que Deus está pedindo para a gente perdoar. Mas o perdoar não significa que você, depois que aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa fez mal para você, você sabe que aquela pessoa não é confiável, você sabe que você deu várias chances, várias oportunidades para aquela pessoa e aquela pessoa sempre pisou na bola com você, mas você precisa perdoar aquela pessoa, não porque você é boazinha, mas pela misericórdia de Deus e porque você é inteligente. A gente perdoa porque a gente é inteligente. Por pior que aquela pessoa possa ter feito com você, ou mal com você, ou com alguém da sua família, com sua filha, seu filho, não importa. O importante é que Deus pede para perdoar. Perdoar porque você é inteligente. Quando você perdoa, Deus também te perdoa. Mas não significa que você vai colocar aquela pessoa no seu âmbito de convivência novamente, dentro da sua casa, ou ficar de mimimi, de titi com ela, ou estar abraçado com ela. Por quê? Porque foi uma pessoa que perdeu sua confiança, né? Então, perdoar é uma coisa e conviver com aquela pessoa é outra diferente, porque você pode sim perdoar. E o perdoar não é só perdoar da boca para fora, dizer, eu perdoo porque eu quero minha salvação e porque eu quero que Deus também perdoe os meus pecados. Mas eu odeio aquela pessoa. Isso não é perdoar. Quando você perdoa de coração mesmo, querendo o bem para aquela pessoa, querendo que aquela pessoa siga o seu caminho, siga com suas escolhas, fazendo escolhas diferentes do que ela fez antes. Mas não significa que vocês têm que se aproximar. Então, tem pessoas que acham que perdoar, eu preciso voltar com essa pessoa para dentro de casa, ficar com essa pessoa dentro de casa, ou sair para convidar para sair, convidar para eventos, convidar para estar juntos.
uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu te perdoo, siga o seu caminho e eu sigo o meu em paz. Então, esse é o perdão. Dentro dessa questão que a Mari acabou de falar, né, que ele é bem amplo, né, não tem como esgotar somente em um período de 1 hora. Tem muito que se falar, tem muito que se... A Portela entrou também, a Viviane, seja muito bem-vinda, querida. E já iniciamos, mas temos muitas coisas ainda para ser falado, tá? Seja bem-vindo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, sobre o perdão, como a Mari falou assim, realmente é uma palavra pequena, mas assim, muito profunda, muito necessária, e literalmente sem querer assim, fantasiar essa questão. É muito séria realmente essa questão assim, né? E realmente tem muitas pessoas que têm dificuldade realmente de liberar o perdão. Talvez até há um desejo no coração dela, assim, mas tem algo assim, que bloqueia assim, ela liberar isso. Então, realmente é algo que deve ser trabalhado, deve ser assim, analisado. O que está assim, bloqueando assim, muitas vezes dela liberar o perdão. E nem muitas vezes é uma questão assim, de porque ela odeia aquela pessoa, né? Mas há algo assim, muito por trás também sutil, que é uma insegurança, que é um medo, que assim, muitas vezes já é um histórico na vida assim de perdoar, e de repente a pessoa aproveita dessa situação e desse amor, dessa bondade, e a pessoa muitas vezes ela é muitas vezes manipulada por esses sentimentos assim, e com isso ela vai se machucando ao ponto que chega um ponto que fica tão ferido que muitas vezes não quer perdoar, mas não porque odeia simplesmente a pessoa, né? Mas no âmbito assim geral, né, assim, se eu devo perdoar, não devo perdoar, se eu devo perdoar só quando Deus toca no nosso coração, como saber se Deus tocou no nosso coração, é isso através da palavra de Deus, através do Evangelho, onde Jesus trabalhou essa questão ali por mais de 3 anos, né, depois dos apóstolos que aprendeu através dos ensinamentos dos apóstolos, Paulo, Pedro, né, Tiago e outros assim, somente também a carta de João, né, um dos apóstolos de Jesus, fala muito sobre essa questão, onde abrange todas as questões, né, de você ajudar, de perdoar, de amar, né? Na sua carta que ele escreve, né, depois de já bem idoso, já assim, né, já vivido, já estava com seus 90 anos, né, ele escreve uma carta muito amorosa, muito amor nessa carta, né? Ele trata assim todos os ouvintes dele assim como meus filhinhos, né, quando ele fala assim, né? Ele diz assim, ó, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras, de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então isso traz assim uma palavra não de peso, uma palavra de condenação, mas uma palavra de amor, uma palavra assim, de alguém assim que através de conhecer o amor de Deus assim bem próximo dele ali, né, a presença de Jesus assim, ao lado dele, que ele foi, vamos dizer assim, né, o amor foi encarnado no coração dele, assim, ao ponto de ele estar falando assim, filhinhos, né, olha, não perdoa somente de palavras, assim, mas perdoa com ações, realmente. Perdoar com ações demonstra, né, que realmente você aprendeu aquilo que Jesus recomendou que devemos fazer. E isso é muito relevante na nossa caminhada hoje, né, querendo demonstrarmos que somos discípulos de Jesus Cristo, independente da, vamos dizer assim, entre aspas, né, assim, a religião que você faz parte, né? Mas acima de qualquer religião está assim, o ensinamento de Jesus, e o ensinamento dele é este, né? Devemos realmente amar, né? Não não como a si mesmo, né? Mas ele falou assim, deu um novo mandamento, ele falou assim, ó, eis que dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, né? Como eu amei vocês. Então esse é um passo gigantesco assim, no crescimento, né, da espiritualidade. Então é uma decisão de amar, não é uma decisão de sentimento, né? Você não vai acordar assim, hoje eu estou com vontade de amar, hoje eu estou com vontade de perdoar. Não, é um sentimento, uma atitude que você toma no seu dia a dia. E quando você toma essa atitude, embora talvez seja aquele sentimento assim, não estou muito afim de amar, não estou afim de me perdoar, mas você tomar a atitude de fazer, no processo, na caminhada, você começa a sinalizar o reino de Deus através da sua vida, de alguma maneira. É isso mesmo. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Que estamos aqui para tentar responder juntos, tá?
E quando você alguém já chegou para você e falou, como que eu vou amar aquela pessoa que eu nem conheço? Você acha que tem como amar alguém sem você conhecer pessoalmente? Ou quando você está convivendo com uma pessoa, você só ama quando está com a convivência, quando convive com a pessoa, porque tem muita gente que convivem juntos e se odeiam, né? Tem muita gente que não querem se largar, mas se odeiam, se machucam, se ofendem, e é toda essa questão. E quando a pessoa fala, eu não amo porque eu não conheço, eu nem conheço essa pessoa, como que eu vou amar? O que Deus fala a respeito disso? De você amar sem conhecer. Muitas vezes, essa pessoa pode estar confundindo amor com afeto emocional. Porque você pode amar aquela pessoa com atitudes. Mesmo sem você ver, mesmo sem você conhecer, mas você conhecendo a história dela, você sabendo a história dela. Se você sabe a história dela, só em você não julgar a pessoa, você já é uma forma de amor. É você estender a mão para aquela pessoa, já é uma forma de amor. É você... Não precisa, como eu falei, estar junto 24 horas com aquela pessoa para amar. Não precisa. Então, muitas vezes, ter muito cuidado com isso. Quando você diz que só ama aquela pessoa se você conhecer. Mas você não precisa. Precisa você ter o coração aberto, olhar com os olhos de Deus para a situação daquela pessoa, para a situação e para aquela pessoa como ser humano, como um filho, como uma filha de Deus. Como que Deus quer que a gente ame o próximo? É necessário conhecer para poder amar? Não é. Basta você não julgar, basta você estender a mão, basta você querer ajudar. Isso já é uma forma linda de amor. Bom, como eu falei, nessa questão da decisão em amar, perdoar ou ajudar, é realmente muito amplo, né? E dentro desse princípio que a Mari acabou de falar assim, como que eu vou amar uma pessoa se eu não conheço, nunca vi essa pessoa na vida, né? Mas existe o início de todas as coisas, né? O amor, ele de Deus, realmente ele é universal, né? Ele ama todo ser, toda criatura que está sobre essa terra, ele ama, né? E muitas vezes a nossa capacidade, né? Muitas vezes está muito aquém essa questão de você poder, assim, ao ponto de amar pessoas que você nunca viu. Mas como ela falou, talvez isso seja somente uma questão de entendimento de que esse amor não é afetivo, né? Ele não se está tratando no relacionamento pessoal, somente de amizade, de pessoas, de amigos, nesse sentido assim, mas de estender a mão, né, para as pessoas assim que você talvez soube da história que está acontecendo, de fatos que estão acontecendo. Quantos anúncios que a gente vê assim, por exemplo, sobre Médicos Sem Fronteiras, né, que estão diante de largaram tudo, né, praticamente sua profissão acadêmica, que assim, na sua casa, na sua cidade, no seu país, e foi atender, né, um país numa situação tão difícil, tão escassa, assim, por uma necessidade de médicos, né, assim, para estar ali atendendo pessoas que estão sofrendo, e eles foram lá somente se envolvidos pelo amor, não porque conhecem uma pessoa, não porque tem um conhecido lá, não porque tem um amigo lá, um parente lá, mas simplesmente pelo amor. Eles foram para lá, assim, não conheciam ninguém. Então, esse é um dos exemplos que podemos tirar, né? Assim, então, muitas vezes, estender a minha mão para uma pessoa que eu nunca vi, nunca ouvi falar, o que ele fez, deixou de fazer, né? Mas então, é um mover, né? Em amor, né? Então, quando a gente fala sobre amor, muitas vezes pode, sim, confundir essa questão de relacionamento, assim, de amizade, né? Então, é uma coisa diferente.
quando eu tenho somente caminho para uma amizade, já vou conhecer, já vou saber que essa pessoa é uma caminhada que nós estamos fazendo junto. Mas muitas vezes ao nosso redor tem muitas pessoas realmente precisando de ajuda que não sabemos, né? Não conhecemos, sabemos quem ela é, o que ela fez, o que acontece, né, realmente na vida dela. Mas se eu sei o histórico dela, se eu sei assim, o que está acontecendo com ela, assim, embora eu não conheça, nunca vi, só alguém me falou dessa pessoa, ou seja, você viu o que está acontecendo com tal fulano lá, assim, eu posso mover em direção a essa pessoa em amor, mesmo saber quem ela é. Então, eu posso traduzir tudo isso da seguinte maneira, assim, muita gente fala sobre amor, muita gente fala sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o que o amor de Deus nos alcançou, como a própria palavra de Deus fala assim, que o amor dele veio na minha direção, né? Então Deus sempre direcionou primeiramente a mim, né? Em minha direção. Então, quando nós falamos isso, nós também queremos dizer, ensinar isso também, ensinar sobre esse amor, ensinar sobre essa graça, sobre essa misericórdia, né? E como que vamos, além do ensinar, além de falar sobre isso, que Deus ama, que Deus faz, que Deus fez aquilo, que Deus pede disso, pede para agir dessa maneira, quando eu dou um passo em direção dessa pessoa que eu não conheço, não ir lá, talvez não necessariamente lá no outro país, mas mandando algum recurso, ajudando com algum recurso, seja em dinheiro, seja em comida, seja em roupas, né? Quando eu dou esse passo em direção dessa pessoa, quando caminho em direção dessa pessoa, né? De certo modo, né? Deus está sendo assim, praticado através das nossas vidas, o amor de Deus está sendo praticado através da nossa vida dessa maneira. Então, como que o amor de Deus vai ser praticado? Como que o amor de Deus vai ser mostrado, né, para esse mundo, além de eu estar aqui falando, pregando para vocês, que é fácil fazer, pregar para vocês, falar os versículos, isso é fácil, mas como realmente isso vai ser na prática, assim, quando eu me mover, quando eu agir em direção às pessoas, quando eu der um passo, quando eu der um abraço a uma pessoa, quando eu estender a mão para essa pessoa, quando eu parar para ouvir essa pessoa, então, quando eu faço esse movimento, né, então realmente assim, estou praticando, né, esse amor, não somente um sentimento, né, assim, mas a questão assim, que brota no coração, assim, como que vai além do desejo, né, vai além assim, da prática de mostrar aquilo que o amor representa para mim, demonstrando para outras pessoas. E outra coisa também, você não precisa esperar ser tocada, que Deus toque no seu coração para você ajudar alguém. Só em você saber que aquela pessoa é um ser humano, um filho de Deus, que precisa da sua ajuda, Deus automaticamente já está tocando em você. E você precisa ouvir, silenciar para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele fala com a gente constantemente. E muitas vezes pessoas chegam e falam, eu só vou ajudar quando Deus tocar. Mas como assim? Significa para mim que você nunca conheceu a Deus. Que você não sabe do amor de Deus. Infelizmente, você está dentro da igreja, você está lendo a Bíblia, você está de joelho, você está orando em oração, mas infelizmente você não conheceu Deus ainda. Porque Deus é amor, Deus é caridade, Deus se alegra quando a gente ajuda. E nós estamos aqui na Terra, a nossa missão é essa, é para ajudar uns aos outros. Ajudar quando o outro precisa, quando o outro está necessitando, é a gente estender a nossa mão. E quando eu falo de ajuda, não é só ajuda financeira, gente. É um apoio, é uma oração, é um compartilhamento. É você compartilhar, o seu dedinho que tocou ali, você compartilha para várias pessoas. E entre essas pessoas que você compartilha, pode chegar até essa pessoa e essa pessoa olhar com o olhar de Deus e se compadecer e ajudar, e vai ter uma grande ajuda. E eu falo para você, gente, se todos nós
não precisássemos de ajuda, ninguém ia pedir ajuda. A gente pede, não é as pessoas pedem, a gente está pedindo, a gente está fazendo campanha, não é porque a gente gosta, não é porque isso é incrível, é maravilhoso, mas infelizmente é porque necessita. Alguém necessita da gente, alguém tem uma esperança em Deus que alguém vai chegar ao socorro, que alguém vai ajudar. Mas agora pensa só, imagina se o mundo inteiro, todos tivessem boa saúde, todos tivessem boa alimentação, chegassem na sua casa o básico sempre, a água, alimentação, não precisasse de pedir, seria maravilhoso demais. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. As pessoas, uma precisa de umas e umas às outras. E Deus, Ele confia isso em nós. Ele deixou isso pra gente. Porque se você esperar Deus tocar, ou Deus descer lá de cima para falar, olha, acorda, vai ajudar aquela pessoa ali, isso não vai acontecer. Porque Deus já está aqui. Deus já está aqui dentro de nós, no nosso coração. Basta você querer escutar e querer ajudar. Porque será se a gente realmente espera Deus tocar no nosso coração? Ou isso é uma desculpa? De repente, isso pode ser uma desculpa para não ajudar. E é uma desculpa ofensiva a Deus. Porque Deus não se alegra com isso. Porque você está colocando Deus com uma figura ruim. Está colocando Deus como a pior figura desse mundo. Porque Deus não tocou, eu não vou ajudar. Ou seja, Deus não quer que você ajude. Deus não quer que você compartilhe. E o pior de tudo isso, e quando você pede ajuda, tem pessoas que chegam no seu PV e falam, para de pedir, que coisa feia, você só vive pedindo. Gente, por favor, que tipo de pessoa é essa? É um tipo de pessoa que acha que nunca vai acontecer o pior com ela. Mas a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Eu, por exemplo, nunca em sonho, na minha vida, eu imaginei que eu ia ter câncer. Por que será que eu imaginava isso? Será que eu imaginava que eu era inatingível? Que poderia ser com qualquer pessoa, menos comigo? E aconteceu comigo. E agora com agora minha irmã, Fabiana, aconteceu com ela também. Só que, infelizmente, a situação financeira dela não é das boas, não é das melhores. Eu, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, agradeço meu esposo aqui também, que me ajudou muito e que eu tive condição de me manter, de me alimentar, de tomar os medicamentos, os suplementos. E ela não tem ninguém, nem a própria mãe. Então, ela precisa inteiramente da ajuda de todos nós. Quando eu compartilho, gente, eu não vou deixar de compartilhar. Já teve pessoas também que falou para mim, infelizmente dentro da própria família, olha, não fica compartilhando muito isso para mim não, nem fica mandando isso, porque fica chato. Mas como assim fica chato? Você acha que você é inatingível? Que você nunca vai pegar uma doença, nunca vai estar numa situação ruim, nunca vai precisar do próximo para te ajudar também? E já teve pessoas também que falou, como que eu vou amar essa pessoa se eu nem conheço? Eu só vou ajudar quando Deus tocar no meu coração. Por isso dessa live hoje e esse tema hoje.
quando a pessoa me falou, só vou ajudar quando Deus tocar no meu coração. Esse tema, ele não foi um tema aleatório. Foi um tema que precisava ser compartilhado, precisava ser falado. Porque não é possível que um ser humano que vê uma pessoa numa situação dessa não se compadeça. Nem que seja para compartilhar com outras pessoas. Enquanto a minha irmã ou outras pessoas que precisarem de mim, estiver precisando de mim, eu vou ajudar. E eu vou ajudar a Fabiana até o último dia, quando que eu tenho fé em Deus, que ela vai sair dessa, que ela vai se livrar dessa. E que logo, logo esse CA vai baixar, vai ficar em 0. E ela vai voltar à vida normal dela. Em nome de Jesus eu creio. Enquanto ela estiver precisando de mim, eu não vou soltar a mão dela, eu vou segurar. Eu já falei para ela, eu vou segurar a mão dela. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu vou, sim, postar todos os dias, até alcançar o coração de alguém, das pessoas. Porque se a gente pede, não é porque ela gosta, não é porque ela quer, acha bonito. Ela até tem vergonha. E eu falei para ela, não tenha vergonha. Nós vamos vencer. Você vai vencer. E as pessoas vão estar do seu lado e vão te ajudar. Em nome de Jesus eu creio. Muito bem, meus queridos. Diante desse tema, desse apelo, né? Nós estamos assim... Eu creio também. Trazer essa meditação assim para além da nossa mente, para o nosso coração, nossas emoções, assim, para que possamos também ser quebrantados, não por uma frase forte, não por uma palavra bonita, mas realmente sempre quebrantados pela presença do Espírito Santo que habita em nós, habita em nosso coração, assim, que através do agir de Deus, através da presença dele, já está assim, dito ali assim, que devemos agir, né, em direção das pessoas, né? Porque o Evangelho, né, que não tem nada a ver com a religião, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, né? E através da ação dele, da história dele, nós podemos ver o que é o Evangelho, o que significa o Evangelho, né? E assim, quando nós agimos, né, o Evangelho ele passa, além desse questão de sentimento, ela passa a ser assim, algo assim, uma decisão. E quando passa a ser uma decisão, nessa caminhada, nós começamos a viver o Evangelho. E quando eu falei no comecinho dessa conversa, esse é um assunto muito importante para esse tempo, porque é um tempo assim que o amor está assim, se esfriando muito, né? Isso já foi dito, né? Não por mim, mas pelo próprio Jesus Cristo, né? Que nos últimos tempos o amor ia se esfriar. E existe também um motivo, né? Porque o amor se ia esfriar, né? Por causa da iniquidade, por causa da maldade do homem, por causa desse sentimento, né, de amor, né? O amor começar a se esfriar. Então, por causa da iniquidade, da maldade, né? A pessoa vai perdendo o sentido da vida, perdendo o sentido, assim, o prazer, né, assim, o valor de amar. Então, nesse tempo que estamos vivendo hoje, que é chamado muitas vezes assim, um tempo que chama o hiato, porque nós estamos num tempo que tudo que Jesus já viveu e existe um futuro que nos espera. Então, entre o tempo que nós já vivemos, Jesus já viveu, já ensinou, e o tempo, uma promessa que já está no futuro nos esperando, existe esse meio. Então, o que está acontecendo nesse meio, né? Está acontecendo, infelizmente, o esfriamento. E devido a esse esfriamento que está acontecendo, muitas vezes a gente fica só achando aquela coisa bem exagerada, né? Que a pessoa deixou de amar, virou um bandido, virou uma pessoa assim, psicopata, né? Coisa desse tamanho, assim, mas o esfriamento, muitas vezes, sim,
está bem sutil dentro de nós, está muitas vezes silencioso dentro de nós. E muitas vezes esse sentimento desse esfriamento, ele se manifesta através de um mover silencioso que está muitas vezes dentro do nosso coração, que é a omissão. Porque aquilo que muitas vezes que sabemos que tem que ser feito, o bem que tem que ser feito e não fazemos, eu sei que tem que ser feito e não fazemos, sermos omissos. E isso, omissão, segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento de Jesus Cristo, é pecado, né? É pecado. Então, muitas vezes, nessa caminhada, existe muitas vezes esse sentimento que está dentro de nós e muitas vezes age de uma maneira silenciosa. É quando deixamos de agir, somos omissos diante dessa questão. Então, devemos estar atentos a isto. Que Deus possa, assim, também ter misericórdia de nós. Venha somente nos tocar, venha nos aquecer sobre esse período que nós estamos vivendo, né? Existe uma palavra muito conhecida, talvez de todos nós, quando Jesus fala sobre 10 virgens, que 5 eram sábias e 5 delas eram insensatas. As 5 sábias tinham azeite de reserva, as insensatas não tinham. Então, muitas vezes, esse falta desse amor, muitas vezes está acontecendo em nossas vidas, é a falta desse azeite, da presença de Deus, dessa busca constante, de buscarmos esse renovo dentro de nós, deixar que isso venha esfriar. Muitas vezes, já fiz tanto, estou cansado, já fiz, não resolveu, já fiz, não deu certo, eu fiz, a pessoa não valorizou. E tem isso também, assim, que muitas pessoas deixam de fazer, não somente por omissão, porque muitas vezes tem a questão, assim, do verdadeiro sentimento, do verdadeiro, assim, motivo verdadeiro que vai fazer aquilo. Muitas vezes tem muitos que faz assim, de maneira sutil, mas esperando reconhecimento, esperando ser valorizado, ou uma questão simplesmente para se sentir também até amado. Ela vai fazer assim porque a pessoa vai se sentir amada por aquela pessoa que recebeu uma ajuda, né? Ou ver as pessoas que você, de certo modo, você transmonta para as pessoas que você é uma pessoa caridosa. Isso nos traz assim, sentimento assim, que muitas vezes que talvez se passe por esse sentimento de rejeição. E isso muitas vezes vira uma mistura total nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, que começamos assim, de maneira sutil a praticar algo assim que muitas vezes não percebemos que estamos praticando, que é a omissão, que muitas vezes a deixar se esfriar, porque muitas vezes você já fez e não foi reconhecido, não valorizou o que você fez, deu as costas, aquela frase bonita, assim, muito comum que as pessoas muitas vezes a gente ouve, né, que a pessoa cuspiu, né, no prato que comeu. Então isso muitas vezes vai esfriando o nosso coração diante de situações que surgem na nossa caminhada, nossa história. Mas que isso não seja motivo para nós, porque se formos olharmos para a graça de Deus, quantas vezes nós decepcionamos Deus, quantas vezes nós deixamos de honrar a Deus, quantas vezes deixamos fazer a vontade de Deus, e Deus não deixou de nos amar, Deus não virou as costas para nós, Deus não nos abandonou, mas sempre é um chamado dele para uma reconciliação, há sempre um chamado de nós despertarmos. Então que essa falta desse azeite, né, não possa deixar assim, consumir o seu coração, mas que possa buscar renovar o seu coração, sua alma, todo o seu ser, com esse azeite, com a chama, né, que vem do Espírito Santo para te despertar sempre, você sempre se quebrantar, sempre se colocar diante do ser humano, mesmo que você não conheça, com desejo de amar, com desejo assim, de agir de maneira prática em prol dessas pessoas, mesmo que talvez você já fez, pessoas não te valorizou, pessoas muitas vezes foram ingratas com você, mas que isso seja motivo de você se fortalecer mais ainda, continuar caminhando mais e mais, porque através desse ato, né, o que vai acontecer, né? O reino de Deus, né, vai sendo vivido, vai sendo assim, sinalizado, as pessoas vão ver assim, um sinal do reino de Deus através do seu mover, através da sua presença. Então, que esse momento que estamos passando por um esfriamento, não venha assim, também dominar seu coração. E tem um ponto que eu acho muito crucial e muito assim, assim, perigoso, assim, diante de tudo isso que pode acontecer. É quando Jesus fala assim, olha, ele fala assim, uma palavra assim, olha, você me deu de comer, você me vestiu quando estava frio, você foi me visitar quando estava enfermo, né? E Jesus, dentro da sua
parábola assim, na história, você pensa, mas quando é que eu te vesti? Quando é que eu levei comida para você? Quando é que eu fui visitar você quando estava enfermo? Jesus disse, quando você fez isso a um pequenino, a um ser humano, você fez para mim. Então, esse agir é um agir que você demonstra que você está agindo com Deus e ainda por cima você está agindo para Deus. Então, veja o lado triste, né? Quando ele fala assim, quando você deixa de fazer isso, você não deixou de trazer um agasalho para uma pessoa que estava precisando. Você não deixou simplesmente deixar de dar comida para quem estava passando fome. Você não deixou de dar algo a alguém que estava necessitando. Mas você deixou essas palavras assim, se você não fez isso ao próximo, você não deixou de fazer para mim. Então, que isso não seja assim, algo que você esteja com esse risco de olhar para você e de repente você sentir assim, essa dor no coração. Você deixou de atender um próximo, mas esse próximo que você deixou de atender representa a presença de Jesus Cristo. Pois é, gente. Obrigada, Ismarina, que entrou agora, minha prima querida, que eu te amo muito, tá? Obrigada mesmo. O estúdio, deixa eu ver aqui. Eu tô ceguinha, tá, gente? Estúdio Samara. Obrigada por entrar também, tá? Vânia, muito obrigada. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer também a respeito disso, tá? A gente já tá praticamente encerrando nossa live. E depois a gente vai estar colocando aqui algumas partes, tá? Vocês que chegaram agora por último para estarem assistindo. E a live tá passando no TikTok também, tá? As pessoas que entraram, muita gente aqui no TikTok. Obrigada aí, sejam muito bem-vindas todos vocês. E a gente vai fazer o seguinte, toda quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, nós vamos entrar com um tema novo. E eu gostaria até de sugestão também, tá? Se vocês quiserem deixar alguma sugestão aqui de tema, iremos analisar as sugestões e fazer também, né? Então, essa é a nossa primeira live aqui e tá sendo bom, né, meu bem? Sim. Tá sendo muito bom, eu estou me sentindo mais à vontade e que na próxima... eu acredito que vai entrar mais gente, mas os que estão aqui já estamos muito felizes, tá? Muito felizes mesmo. E pode falar. Eu só quero deixar assim, a minha fala assim, como ferramenta, mas a Mari pode continuar depois, né? Com uma questão, se você meditar ou pensar, né? Seria algumas perguntas diretas, né? Quem você precisa ajudar hoje, né? Quem você precisa perdoar hoje? O que você está esperando fazer, sentir ou agir, né? E talvez, diante de tudo isso, possamos ter isso sempre em mente, né? Que Deus já está determinado a perdoar a todos nós. E dessa mesma maneira, você também já está determinado a perdoar, ou ajudar, ou fazer algo em prol dessas pessoas que talvez vai deparar com você vai ficar sabendo. E assim fazendo, eu volto a dizer, esse ato seu de agir em direção de uma pessoa, né, é um ato de sinalizarmos o reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus através de nós. Deus vai só se manifestar, vai só fazer algo através de nós. É assim que o Evangelho funciona, é assim que somos chamados a viver. É isso aí. Tem uma frase que eu quero deixar aqui para vocês, né, nesse encerramento, que se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Então, que todos peguem essa frase também e sigam com ela, né? Tem uma outra aqui também que eu acho muito interessante, que eu vou ver aqui. É de Santo Agostinho, tá? Ele fala o seguinte: se o homem soubesse como é bom servir... Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo.
E quando você ajuda, você acredita que quando você ajuda, você é mais ajudado do que quando você ajuda aquela pessoa? As bênçãos vêm em dobro para você. A recompensa vem em dobro para você. E o que é essa bênção? O que é essa recompensa? É você ajudar com o dinheiro, por exemplo, vou dar 100 reais e doar 100 reais e vai vir 200? Não é isso. É a bondade do seu coração. É a alegria do seu coração. É o favorecimento que vem para você em troca de felicidade, de alegria, de humor. Porque você ajudou aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa tem necessidade, estava precisando. Gente, eu vou falar uma coisa para você. A Fabiana, a minha irmã, essa que está com câncer, ela está com câncer de ovários e de intestino. Gente, é impressionante. Quando chega assim, as doações estão indo muito devagar, muito pouco, mas graças a Deus já dá para ela ir se alimentando. E ela comprou, eu vou falar aqui, tá, Fabiana? Eu falei para ela, Fabiana, compra uma carne, uma mandioca e faz e come à vontade. Ela ficou tão feliz, ela correu, comprou a carne e fez. E ela tava, quando ela terminou, ela ligou para mim chorando de alegria. Falou, meu irmão, tem tanto tempo, anos, que eu não sei o que é o gosto de carne. Que eu não como carne, porque eu não tenho dinheiro para comprar carne. Ela falou, eu sentei, eu comi tanto, mas tanto, essa carne com essa mandioca, que eu estou muito feliz. E ela ligou chorando de felicidade. E cada 10 reais, 5 reais, 20 reais que cai, imediatamente ela manda mensagem e o comprovante. Nossa, caiu 100 reais, caiu 10 reais, vai dar para me comprar esse medicamento hoje, vai dar para me comprar as minhas verduras, a minha água acabou, vai dar para me comprar a minha água. E isso é uma satisfação muito grande. É por isso que eu não vou parar. Eu não vou soltar a mão da Fabiana. E eu gostaria muito que se vocês pudessem também ajudar a Fabiana, ajude. Qualquer quantidade, qualquer valor. Ah, não, mas eu não tenho nada. Mas então compartilha todos os vídeos que eu enviar para ela. Compartilhe. Peça, Mari, envia esse aqui para mim que eu vou compartilhar também. Porque entre aquelas pessoas que você compartilha, tem alguém que vai se compadecer e vai falar, eu posso ajudar, eu quero ajudar. Porque quem não é vista não é lembrada, né? Por isso que eu posto todos os dias post da Fabiana, em momentos de angústia dela, de sofrimento, e pedindo dinheiro para os medicamentos, para comprar comida, que é o básico, né, gente? Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada mesmo. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui. Deixa eu ler um comentário aqui. Passa as informações para colaboração. Eu não vi. Oh, meu amor, esqueci seu nome. Aqui só tá Psilei, mas é uma psicóloga maravilhosa, um coração imenso. E só que aqui eu já conheci ela pessoalmente, a gente já se encontrou umas 2 ou foi 3 vezes, né? E eu quero agradecer muito, meu amor. Cirlei! Obrigada, meu amor, é a Cirlei. Eu vou passar as informações, sim, dela aqui. Eu vou passar o número do Pix dela aqui também, caso alguém queira, né? E alguns posters também eu quero estar passando, tá? Para ela. Então é isso. 082 14 96 14 08. Gente, eu já sei de cor o CPF, que é o Pix. Claro, meu amor, de Janeiro Branco, é claro que eu lembro de você.
Só não estava lembrando assim o nome, mas eu lembro de você. Nós participamos junto da campanha Janeiro Branco. Então, esse é o Pix dela, viu, gente? Se vocês quiserem ajudar ela, vai ser uma grande ajuda. E já agradeço por ela e tenho certeza que ela agradece muito. Todos os dias ela está agradecendo a Deus. Gente, a Fabiana, ela coloca o joelho no chão todos os dias agradecendo a Deus. Ela faz jejum. Eu falo para ela, Fabiana, mas eu me preocupo um pouco com o jejum, porque como ela faz quimioterapia, tem que comer. Eu preocupo com ela. Você já comeu? Você já tomou café? Você já isso? Ela, não, eu estou em jejum, mas Deus, ele vai entender, vai compreender que você não pode fazer jejum agora. Você precisa se alimentar, que é para você ficar mais forte. É tanto que foi hoje, né, Fabiana? A Fabiana, ela está aqui na live. Acho que foi hoje a quimioterapia dela. Mas ela estava tão fraca que ela não conseguiu ir. Ela não foi para a quimioterapia. Então, ficou marcada para a próxima semana, né, Fabiana? Para segunda-feira. É que ela está agradecendo. Muito obrigada a todos de coração. Então, ficou para segunda-feira a quimioterapia dela. Então, eu estou aqui, voltando aqui para o TikTok. Tem muita gente aqui também no TikTok. Eu quero agradecer a todos que entraram aqui. Deixa eu ver, é a Joselita que entrou, a Maria Eunice, Margarete, Josélia, entrou mais gente, o que tá lá em cima, tá aqui, tem muita, olha aqui, todas as pessoas aqui, ó, muita gente. Eu vou estar deixando aqui também uma nova mensagem e que entrou aqui no TikTok, tá? Tem mais de 200 pessoas aqui no TikTok. Que alegria, que felicidade. Então, eu vou aqui, ó, o Gerson dando oi. Oi, Gerson. E eu vou estar passando aqui também, peça para Dolores participar com o convite. Convidar Dolores. Convite enviado. Peça para Ked Eduardo entrar também convidando. Mas só que já tá encerrando a live, tá, gente? Mas eu vou... Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui com um novo tema, tá? Tem outra pessoa aqui pedindo para participar. E a gente vai estar entrando com outro tema aqui bem bacana. Eu aguardo, espero todos vocês. Então, eu já agradeço de coração a todos que entraram. O Souza, o Matheus, Aldo, Dolores, Doris Day, João Alfredo, Socorro, Excelene, Rose, muita gente mesmo. Obrigada de coração, viu, gente? Deixa um beijo. Agradecer também por toda a presença de vocês aí conosco aqui. E peço, nesse momento, a mim, a Mari, a todos que participaram, a todos que porventura vão ouvir esse momento assim depois, outra hora, que não deixe faltar o azeite no seu coração. Se você sente que não é questão de sentir, mas é um sentimento assim de que o azeite está acabando, que é a graça de Deus, a vontade de Deus, a misericórdia dele, sim, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Esteja, que o Espírito Santo possa estar renovando, né, seus sentimentos, renovando a você toda a alegria. Fabiana, né? Souza Freitas. A alegria, né, o prazer de você estar servindo, não a mim, não a outra pessoa, mas estar servindo a pessoa de Jesus Cristo através da sua vida. Então você possa buscar esse renovo, você, como Davi, né, o rei Davi fala, ele teve um momento na vida dele, ele fala assim, ó, renova a alegria da salvação. Então você possa pedir esse renovo para você e ter essa certeza que a graça e a bondade de Deus está sempre seguindo você todos os dias da sua vida, dando a você, né, essa oportunidade de você ser um grande homem, uma grande mulher sendo usado para a glória e para a glória de Deus, e através da sua vida você possa mostrar ao mundo, né, que vale a pena amar. Aqui no TikTok entraram 549 pessoas.
Obrigada, gente. Obrigada de coração mesmo. Então, um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e acompanhem as postagens que eu irei continuar postando, tá? Da Fabiana. E hoje ela mandou um vídeo para mim que eu vou postar amanhã, toda feliz de um dos medicamentos que ela conseguiu comprar e chegou hoje na casa dela. E tá faltando os dois. Ela comprou o que estava mais em conta e que estava sendo mais difícil de encontrar. E tem mais dois que é mais caro um pouquinho, mas que nós vamos conseguir comprar em nome de Jesus. Tá. Só para finalizar agora dessa vez, depois a Mari, que ela tem mais assim mais conhecimento nesse sentido, ela vai colocar um link para vocês possam identificar esse link de algo que eu falei hoje. Hoje foi o dia 1º de abril, conhecido com uma maneira muito estúpida, né? Assim, ontem foi o 1º de abril, né? Muito como o dia da mentira. Então ela vai passar um link que eu falei sobre isso, e é nesse link, nessa mensagem, pensa assim: qual foi a maior mentira que você já ouviu? E qual foi a maior mentira já dita em todos os milênios que esse mundo já existe? Então, através desse link você assista e ali você possa meditar também nessa palavra que eu falo sobre a grande mentira que já foi dita nesse milênios todinho que já vivemos nesse mundo. E o antídoto contra essa mentira, tá bom? Abração, Deus abençoe e não deixe faltar azeite no seu coração. Um beijo. Aqui tem 15 mensagens no TikTok que eu vou responder a todas. Vou encerrar e vou estar respondendo também, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e muito obrigada pela companhia.